Olá e bem-vindo à aula 2 de Introdução à Eletrônica. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre componentes eletrônicos e mais à frente vamos aprofundar mais em cada um destes componentes. O resistor é um componente que tem por finalidade oferecer uma oposição à passagem corrente elétrica. É usado também para transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule. Resistores são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica, devido à presença do equipamento. O diodo é um componente que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido, ou seja, ele funciona como uma chave de acionamento automático, fechada quando o diodo está diretamente polarizado e aberta quando o diodo está inversamente polarizado. Muito utilizado em circuitos retificadores, ceifadores, multiplicadores e etc. Uma analogia simples que podemos fazer é comparar um diodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um só sentido, ou seja, o diodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica. O LED, ou diodo emissor de luz, é um diodo semicondutor que, quando energizado, emite luz visível de uma determinada cor. Essa cor depende do cristal e da impureza da dopagem com que o componente é fabricado. O LED é um componente bipolar, possui dois terminais chamados de anodo e catodo, os quais determinam ou não a polarização do LED. Ou seja, a forma a qual está polarizado determina a passagem ou a não passagem de corrente elétrica, ocasionando a ocorrência de luz. A polarização que permite a emissão de luz pelo LED é o terminal anodo no positivo e o catodo no negativo. Para identificar quais dos terminais é o anodo e qual é o catodo, basta observar os tamanhos dos terminais. A perninha maior do LED é o anodo e a menor é o catodo. O capacitor é um componente elétrico que armazena energia, carga elétrica, em um campo magnético para usá-lo futuramente quando houver resistência em seus terminais. O efeito do capacitor é conhecido como capacitância. Podemos dizer que o capacitor é uma bateria simplificada. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente, entretanto, sua descarga geralmente é rápida. Por isso, os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que demandam grande intensidade de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência. O transistor é um componente capaz de amplificar ou interromper sinais ou energia elétrica. É composto de um material semicondutor com pelo menos 3 terminais para conexão. Por isso, sua polarização é diferente dos demais componentes de 2 terminais, duas pernas. Os transistores têm duas funções básicas: amplificar a corrente elétrica ou barrar sua passagem. Quando na função de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando e assim produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. O circuito integrado, ou simplesmente CI,
é um circuito eletrônico que incorpora miniatura de diversos componentes, principalmente transistores, diodos, resistores e capacitores, gravados em uma pequena lâmina em um chip de silício. O chip é montado e selado em um bloco de plástico ou de cerâmica, com terminais que são conectados aos seus componentes por pequenos fios condutores. Um CI é capaz de realizar diversas ações e comandos com alto nível de complexidade, devido à quantidade de componentes que podem ser unidos em um, além de ser capaz de atuar em mais de uma função. Por esse motivo, os circuitos integrados possuem muitas aplicações nas indústrias, tanto nos próprios produtos eletrônicos de consumo quanto nos processos de produção. E até a próxima aula!